Blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa. Está vendo? Ela, nenhum pecado nela de modo algum. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido é a trombeta. O mesmo, ele, com grande voz, ele gritou com aquele clamor e voz, e despertou Lázaro. Com grande voz ele clamou, Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. E a trombeta, com o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel a festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu e a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião, vinde à festa. E agora essa é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe, a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isto em tipos. Agora observe só por um momento antes de encerrarmos. Note, nós vimos isto em tipos. Agora, se você quiser ler em Mateus 18:16, isso diz, há três que testificam. Veja, em 1 de João 5:7 e assim por diante. Há sempre uma testemunha, está certo? É uma comprovação, algo que está certo. Três testificam. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Agora note, nós tivemos três testemunhas. Três é uma testemunha. Agora, nós já tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Você sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um, Elias foi outro e Jesus foi o outro. Jesus, sendo a chave básica, agora ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve de morrer e então ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco, e então foi arrebatado, porque ele foi a chave básica que uniu os dois. Depois da sua ressurreição e arrebatamento, veja, depois que ele fez isso e provou isso, o Antigo Testamento ali, todos sabemos que Enoque foi trasladado. Nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho, isso mesmo, num carro de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e viveu aqui na terra e então foi arrebatado, a chave básica. Ali estão 3 para testificar, está certo? Agora, houve um arrebatamento já passado, você sabia disso? Isso, vejamos se podemos ler isto rapidamente. Tomemos Mateus capítulo 27 e tomemos por volta do versículo 45 de Mateus capítulo 27. Vejamos se conseguimos achar isso rapidamente e ver se conseguimos absorver só um pouquinho disto, que nos ajude rapidamente. 27 e 45, eu creio, eu tenho escrito aqui. Vamos ler. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a 9ª.
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouviram isto e diziam, este chama Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando, com grande voz, entregou grande voz, observe. Quando Jesus, morrendo, gritou com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento daqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio. Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta, está vendo? A palavra do Senhor foi Jesus, está vendo? Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento, agora, quando este arrebatamento primeiro aconteceu. Note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Jesus, ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou. E o segundo se cumpre em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos só dar uma lida a ler isso. Nós acabamos de ler faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles, já dormem, para que não vos entristeçais como... Isso é 1 aos Tessalonicenses 4, 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito. Por quê? O sacrifício, a propiciação de seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda, está vendo? Entregou o Espírito, e quando o fez, o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente e caminharam de um lado para outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. Davi disse ali, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos. Ele levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento entraram com ele. Disseram, quem é este Rei da Justiça? O Rei da Glória, poderoso em exército, poderoso exército. Aqui entraram eles marchando. Jesus levou cativo o cativeiro, e aqui vem ele com os santos do Antigo Testamento. E entraram pelos novos portões lá em cima, e disseram, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, e deixai entrar o Rei da Glória. A voz veio do interior, disse, quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente, e Jesus, um conquistador, levou cativos os cativos, aqueles que haviam crido nele, e na palavra que veio a eles. Ali, os santos do Antigo Testamento que se encontravam ali esperando. Ele levou cativos os cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está um arrebatamento já passado. O próximo arrebatamento que acontece é 2 aos Tessalonicenses, para a igreja. A noiva ser ressuscitada será arrebatada à glória. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro e os mortos em Cristo ressuscitarão. Está vendo? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O outro dia, eu me encontrava na esquina. E eu me encontrava na esquina e observando o desfile do dia do armistício. E quando ela subindo a rua, eu permaneci ali com meu pequeno filho José. Ali vieram os primeiros, foram os velhos tanques da Primeira Guerra que passaram, os velhos e pequenos tanques. Depois disso vieram os grandes tanques Sherman da Nova Guerra e os grandes canhões com seu sopro de cano, um amortecedor de recuo neles, assim por diante.
Depois dali vieram os soldados, as mães da Estrela Dourada. E então veio um carro alegórico assim sucessivamente. Bem, ali veio um carro alegórico e na parte da frente dele estava um túmulo ao soldado desconhecido. E ali se encontrava um soldado ali em pé, guarda do sepulcro. Ali se encontrava um fuzileiro naval do outro lado e um marinheiro do outro lado. E havia uma separação retratada. E do outro lado estava sentada uma mãe da Estrela Dourada. Ela havia perdido seu filho. Ali se encontrava uma jovem esposa com a cabeça sobre uma mesa, chorando, um garotinho esfarrapado sentado de lado e as lágrimas escorrendo do seu rosto. Ele havia perdido o pai. Eu pensei, que tristeza. Eu me encontro aqui, eu olho, os vejo velhos, só alguns dos soldados de resto, marchando ali aleijados e velhos assim com seus uniformes, mas orgulhosamente exibindo-os porque eles eram americanos. Eu pensei, oh meu Deus, um dia virá um estrondo do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás, que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. Nós seguiremos na fila entrando no céu, aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso. Que desfile será aquele quando ela começar a ir em direção ao céu, um destes dias, naquele tempo de arrebatamento que está à frente. Oh, orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre o peito, a mensagem de Deus na hora em que eles viveram. Essa é a hora que estamos esperando, irmão. Olhe, só encerrando agora. A segunda ressurreição, tudo... O primeiro já passou, o segundo está próximo agora mesmo, virá a mão agora. Agora, o terceiro são as duas testemunhas de Apocalipse 11 e 12. Porque estes são os que regressam com o Espírito de Cristo para testificar aos judeus, como José testificou aos seus irmãos. Lembre-se, e jazeu o seu corpo morto na rua por 3 dias e meio. Então o Espírito de vida entrou neles e eles foram arrebatados, elevados ao céu. Aí estão seus 3 arrebatamentos do Novo Testamento, 3 arrebatamentos do Antigo Testamento, todos eles passados. Agora nós estamos prontos, esperando pelos arrebatamentos. O arrebatamento dos santos foi falado e assim será. Quando Deus diz algo, passarão todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará. Quando Deus disse lá atrás em Gênesis 1, ele disse, haja luz. Podem ter se passado centenas de anos antes que houvesse alguma luz. Ele disse, haja uma palmeira, haja um carvalho, haja um deserto, haja uma montanha, haja isto. Ele falou isto, veja, e tão logo saiu da sua boca, numa palavra, tem de se manifestar, tem de ser. Quando, então, um dia, ele chamou o seu povo a sair, e ele tinha falado a um homem chamado Moisés, por uma coluna de fogo, uma luz, fogo santo e sagrado. E Moisés não iria, o povo não ia crer em Moisés. Assim ele disse, traze-os para fora a esta montanha. Aquela manhã, a montanha estava toda cheia de fogo, e flamejante, e trovões dessa maneira, e o povo disse, não fale Deus, fale Moisés, vejam, para que não pereçamos. Deus disse, eu não mais falarei a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E eu falarei através dele, e se o que ele disser acontecer, ouçam isto, porque eu sou com ele. Agora ele falou isso. Ele disse que aconteceria. Veja este profeta, Isaías ali de pé. Um homem inteligente, um homem que era considerado, bem, pelo rei, porque ele havia vivido com Uzias. O rei, o qual era um grande homem, tentou tomar o lugar de um pregador certa vez e entrou, foi ferido de lepra. E foi isso que eu disse aos homens de negócios. Nunca tente tomar o lugar de um pregador. Não, senhor. Permaneça exatamente onde você está vendo? Faça o seu trabalho, o que Deus lhe disse para fazer. Se você é dedo, nunca pode ser orelha. Se é orelha, nunca poderá ser nariz ou olho. Está vendo? Permaneça em sua posição. Vocês ouviram aquela mensagem outro dia no programa de rádio, tentando fazer um serviço para Deus. Davi, rei ungido, todo o povo gritando e berrando, está certo, porém ele nunca consultou o profeta de Deus. E um homem morreu e a coisa toda foi arruinada. Não tente fazer um favor para Deus, espere até que seja no prazo de Deus. Deixe que venha a maneira dele fazê-lo. Eu começarei esta grande coisa, isto fará isto. Tome cuidado, irmão.
Agora, Davi sabia melhor que isso. Natã estava na terra naquele dia. Ele nem mesmo foi consultado de modo algum. Está vendo? Ele consultou capitães de centenas e de milhares. Todo o povo gritava e berrava e dançava, ao invés de... Eles tiveram todo um movimento religioso, porém não estava em linha e na ordem da palavra de Deus se falhou. Qualquer outra coisa que não esteja na linha e ordem da palavra de Deus falhará. Só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra. Note Isaías, aquele jovem inteligente ali de pé. Subitamente o Espírito o tomou. Ele não pôde dizer diferente. Ele era profeta. Ele disse, eis que uma virgem conceberá. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. O fim do seu principado está sobre os seus ombros. Não haverá fim do seu reino. Como pôde aquele homem inteligentemente dizer que uma virgem conceberia? Todos esperaram por isto. Tinha sido falado. Era assim, diz o Senhor, tinha de acontecer porque era a palavra de Deus. O mesmo que foi em Gênesis quando ele plantou aquelas sementes embaixo do mar, onde era sem forma e vazia, e água sobre o abismo. Está vendo? Tinha de acontecer. E um dia, 800 anos mais tarde, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus. Uma semente criada. Ela produziu um filho. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha estado morto por 4 dias, podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora. Disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, amém, quando todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Assim, já foi falado, tem de acontecer dessa maneira. Haverá um arrebatamento. Oh, que coisa! Eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, aonde eu pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para debaixo do oceano. Assim diz o Senhor, irá. Ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém, ela será afundada. Imediatamente depois daquilo, os terremotos começaram a sacudir e a arquear. Lembrem-se, muitos de vocês, homens, de pé lá naquela rocha, aquele dia quando aquele anjo desceu ali e aquela luz e fogo caindo do céu ao redor da rocha onde nos encontrávamos lá, rochas precipitaram-se das montanhas e caindo de lado a lado ali. Ela detonou 3 vezes severamente. Eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois daquilo, o Alasca quase afundou. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo disse, Los Angeles está condenada e ela está acabada. Eu não sei quando, eu não posso lhes dizer. Eu não sabia que disse aquilo, porém este irmão aqui, eu creio que foi, não, um dos Mosleys, eu creio, estava comigo numa rua lá. Eu não sabia o que era até que consultei. Eu consultei a Escritura. E Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergues, melhor dizendo, até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já tinha estado na terra. Então Cafarnaum está na água também hoje. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas estas coisas e fez todas estas coisas, ele disse ali, ó cidade Cafarnaum, que te chamaste pelo nome dos anjos, Los Angeles. Como te ergueste até o céu, a própria raiz e trono de Satanás. Veja, tu te ergueste. Pregadores é um cemitério para eles. Bons homens vão ali e morrem como ratos. Que massacre. Tu que te chamas pelo nome dos anjos, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje, porém é chegada a tua hora. Observe e veja, se não for, eu sou um falso profeta. Está vendo? Ali está ela. Ela jaz ali. Eu me lembro aquela noite, antes que tivesse visto aquilo, eu vi a pré-apresentação da noiva. Eu fiquei ali e vi uma bonita daminha corretamente vestida e coisas tais, marchando nessa direção. Havia alguém de pé ao meu lado na visão, e eu vi, disseram, a pré-apresentação da noiva. Eu a vi passar. Elas vieram deste lado e deram a volta. Eu ouvi chegando as igrejas vindo deste outro lado. Ali veio a igreja asiática. Oh, aquilo é que era imundície. Aqui veio a igreja europeia. Oh, que coisa! E então eu ouvi um rock and roll vindo.
e era Miss América, a igreja, e ela nem mesmo vestia roupa alguma. Ela tinha papéis como jornais, cinza, fixados em frente dela, dançando ao som do rock and roll, Miss América, a igreja. Eu permaneci ali em sua presença. Eu pensei, ó Deus, como um ministro, será que isso é o melhor que pudemos fazer? Você sabe como você se sente. Então eu pensei, Deus, oculta-me. Se eu somente pudesse ir embora daqui, se é tudo que nós fizemos, e isso é o que temos de produzir, se isso é tal... E então, quando aquelas mulheres passaram todas fazendo todos os tipos de balanços e coisas tais, e cabelo curto, rostos pintados, e ao passarem elas assim, as quais deveriam ser virgens para Cristo, e quando ela passou assim, eu virei a cabeça, você sabe, segurando isso em frente de mim. Era demasiado vulgar a parte de trás delas. E ali estavam elas indo assim, e eu virei a cabeça para chorar assim. Eu disse, eu não poderia suportar isso ali. Ele de pé ali, e eu sei que eu, um ministro da igreja, e isso é o que eu tinha produzido para ele. Eu disse, Deus, eu não posso olhar para isso. Deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E dessa maneira. Então logo saíram. Toda vez que uma delas vinha, elas chegavam até certo ponto, então iam para baixo. Eu somente ouvia o som disso enquanto se afastava. Então eu ouvi algo como, avante, soldados cristãos. Eu olhei, e aqui vinha aquele grupo consagrado de mocinhas exatamente da maneira que elas estavam, todas corretamente vestidas, seu cabelo bem longo caído nas costas, serenas, limpas, marchando assim ao ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Elas pareciam como uma de cada nação. Eu estava vendo isso enquanto elas passavam e as vi passarem. Ao invés de descerem, elas começaram a subir. Eu notei uma delas tentando, 2 ou 3 delas tentando, saindo de linha. Eu gritei, fiquem em linha! E a visão me deixou, e eu estava de pé no quarto gritando, fiquem em linha! Linha, aquilo. Gostaria de saber, será que isto já passou? Será que a noiva já está chamada? É isso pelo que estamos passando hoje? Ela tem de ser moldada e feita à imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Essa é a única coisa. Está vendo? Está ali na palavra. Está vendo? Não pode haver uma coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão como homem e a outra mão como uma pata como cão. Tem de ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é parte do noivo. A mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eva era parte de Adão do seu lado. É assim, é a noiva não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para este dia, o arrebatamento. A trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e a glória de sua ressurreição partilharão, quando os escolhidos se reunirem no seu lar além do céu. Quando você fizer chamada, procuremos todos estar ali, amigos. Deus os abençoe. Foi falado, tem de acontecer, irá acontecer. É pouco pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Permita-me dizer-lhe, o que quer que você faça, não me importa quão bem você vá à igreja e quão leal você seja à igreja, isso é ótimo, nada contra isso. Você deve ir à igreja, faça isso. Continue indo à igreja. Porém, o que seja, simplesmente jogue fora suas tradições e mova-se direto para Cristo, porque vai soar um destes dias e você vai ser pego com a marca da besta em si e não saberá o que é até que seja tarde demais. É exatamente isso. Deus os abençoe. Sinto tê-lo segurado. E lembrem-se, eu o segurei demasiado aqui, isso mesmo. E a oferta que vocês levantaram para mim, o que eu não pedi para o irmão fazer isso, isso foi cortesia. Tomem isso e paguem este hotel o tempo excedente, porque eu prolonguei. Eu só tinha algumas coisas aqui. Eu tenho mais cerca de 8 ou 10 páginas sobre esse arrebatamento ali, porém eu simplesmente não tive tempo para apresentá-las. Deus os abençoe. Vocês amam o Senhor Jesus? Vamos ficar quietos só por um momento agora, quietamente, reverentemente, e lembrem-se do que eu disse. Lembrem-se, nós estamos nas últimas horas. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit
Your lamp's trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. And we know that all is true, don't we? I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Quantos realmente o amam, erga a sua mão. Agora, eu quero que você, enquanto cantamos este novamente, aperte a mão de alguém perto de você. Diga, Deus o abençoe, peregrino. Nós somos peregrinos, não somos? Peregrinos e estrangeiros. Assim mesmo, do outro lado da mesa. Just my salvation on Calvary. Vocês querem tomar parte no arrebatamento? Quantos estão interessados em tomar parte no arrebatamento? Digam, Deus, eu quero tomar parte nele de todo o coração. Segura na mão imutável de Deus. Vocês conhecem este hino? Armão, conhece? Segura na mão imutável de Deus. Eu não sei em que ele está. Para essa? Hã? Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Vocês gostam disso? When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Eu quero que vocês inclinem a cabeça só por um momento agora. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Com sua cabeça inclinada e isto em mente, sabendo que estamos inclinando a cabeça ao pó do qual fomos trazidos, algum dia retornaremos, sabendo que você tem uma alma ali que tem de responder a Deus,
E se você sente que não está exatamente pronto para esse arrebatamento, se ele vier esta noite e quiser ser lembrado em oração, somente levante a mão. Nós não temos lugar para fazer um apelo ao altar. Seu altar está no seu coração de qualquer modo. Levante sua mão. Deus abençoe você. Que coisa. Sinto que não estou pronto, irmão Branham. Eu realmente quero ser cristão. Eu tenho tentado ser, porém, há sempre algo faltando. Eu sei que eu não estou exatamente onde devia estar. Tem misericórdia, Deus. Eu ergo a minha mão. Sê misericordioso para comigo. Agora, em torno de 20 ou 30 mãos estão erguidas já neste pequeno grupo, mas estão se erguendo. Querido Deus, Tu sabes o que está por trás dessa mão ali sob o coração. Eu rogo, querido Deus, há só uma coisa pela qual eu sou responsável, que é dizer a verdade. E, querido Deus, eles querem ser salvos, eles querem realmente. Eles não querem alguma coisa que seja apenas emoção, algo elaborado, algum sistema denominacional, algum credo, algum dogma que foi acrescentado. Eles entendem, Pai, que se requer a pura e inadulterada palavra de Deus. Tudo mais passará, até mesmo céus e terra, porém ela não. E se somos essa palavra, a terra passará debaixo de nós, porém, nós nunca podemos passar, porque somos essa palavra, a noiva do noivo. Eu rogo por cada um que Tu concedas a eles, Pai. É a minha sincera oração. E perdoa-me, Pai, por estar tão nervoso esta noite. Subi aqui correndo, atrasado e estando trêmulo, e dizendo palavras entrecortadas e entremeadas. De algum modo, grande Espírito Santo, entretece-as em Tua própria maneira divina e transfere-as ao coração das pessoas a partir do meu coração. E o motivo e o objetivo que no meu coração eu tenho para contigo, não o farás, Senhor? E salva o que pode ser salvo, atrai a Ti, Senhor, e que nós estejamos prontos para essa hora de arrebatamento que está próxima, porque eu peço isto em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Agora, o presidente da convenção. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. Amen. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. Amen.